Sei nem falar. Oiê! Tudo bem, Sônia? Ó, a primeira vez que eu tô entrando ao vivo, viu? Eu não sei como é que funciona. Deus colocou no meu coração para mim me contar, exaltar o nome dele, me falar as grandezas que ele faz na nossa vida, amém? Então é por isso que eu tô aqui hoje. E tem que ter um primeiro dia, né? Uma primeira vez. E eu escolhi hoje, que hoje eu fui na presença do Senhor, me encher da presença do Espírito Santo, me encher de Deus. Foi maravilhoso hoje a entrega para Deus do Espírito Santo. E já faz tempo que Deus está falando para mim o que está fazendo com o meu nome, para edificar o meu nome, o que está fazendo. E eu fico, ai meu Deus, mas o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Mas Deus já tinha posto no meu coração que Deus queria que eu contasse os testemunhos dele, das coisas que ele já fez na minha vida, das grandezas que ele fez na minha vida. E foram muitas coisas. Então eu escolhi, separei. Deus falou, faz do começo, do começo. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Falar da grandeza de Deus. Fiz uma colinha, né, para mim não ficar saindo do caminho. Mas antes de eu falar qualquer coisa, antes de eu começar a contar os testemunhos de Deus, da grandeza de Deus, das coisas boas que Deus fez na minha vida, para exaltar o nome do Senhor, eu vou falar um versículo pequenininho, de uma palavrinha aqui. Dá pra fazer sem óculos? Acho que dá pra fazer sem óculos. E vai ter tudo a ver com o testemunho que eu vou contar e com a palavra que Deus direcionou pra mim. Amém? Em nome de Jesus? Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou começar porque eu não vou ficar esperando as pessoas entrarem, porque tem gente que nem gosta de entrar, não gosta de ficar assistindo ao vivo, porque sabe, vai falar, tá chato, vai ser chato, eu não vou ficar escutando, depois vou ficar sem graça de sair, mas eu vou falar porque Deus me deu essa direção. E na verdade eu gosto de gravar vídeo, mas os espaços do telefone não deixa, né? Então por isso que tem que ser ao vivo mesmo, porque aí a gente vai falando em nome de Jesus. Ó, aqui em Miqueias, capítulo 7, versículo 14, fala assim, ó: apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo, apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias do passado. Então, é uma palavrinha que Deus deu que tem a ver com o que eu vou falar, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, Deus me deu a direção, sim. Deus está dizendo, Deus está falando, como sim exaltar o nome do Senhor, como dizer. Aí eu fiquei sem saber. Deus falando, fala dos sonhos que eu coloquei no seu coração, das coisas que eu pus na sua vida. Mas a gente vai tendo tantos sonhos, tantos desejos, aí você não sabe se é sonho, se é desejo. Mas aí Deus fala, do início. Então do início, os primeiros sonhos, quais os primeiros sonhos que ficam no seu coração? Aí Deus usou um bispo para me falar, para dizer, quem é de vocês em criança é o início de tudo, né? Quem é de vocês que em criança teve um sonho, aquele sonho que às vezes até te perseguia, um sonho que era repetido muitas vezes você repetiu aquele sonho, você sonhava hoje, passava uns dias, sonhava novamente, e eu fui me lembrando dos sonhos que Deus me deu. Deus foi me dando essa direção assim, desse sonho. E eu lembrando desse sonho que Deus me deu, eu fiquei assim, imaginando, gente, mas era um sonho que me perturbava, era um sonho que me deixava perturbada, eu ficava agoniada com esse sonho. Eu contava para minha mãe desse sonho, eu era muito pequena, eu era menina pequena, mas eu sempre sonhava esse sonho. Então Deus me falava sempre disso, e eu fiquei assim, sem saber como passar, né? Como falar. E toda tem mania de escrever. E eu fui lembrando desse sonho e fui escrevendo. E esse sonho acabou virando um louvor. Porque Deus, Ele tem me dado muitos louvores também. Eu só não aprendi a cantar ainda, eu já disse, né? Não aprendi a cantar, mas eu até tenho no meu coração que alguém
vai ter uma pessoa com uma voz maravilhosa e vai falar: ah, eu quero cantar esse louvor porque esse louvor é bonito, exalta o nome do Senhor, né? Que tudo é para engrandecer o nome do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, Deus fala pra gente assim: eu dei pra você, é você que vai ter que passar, é você que vai ter que cantar. Aí, como diz a Camila Barros, um dia ela disse: é você, com essa voz desafinada, é você, Deus deu pra você, então é com você. Então, esse louvor ele vai contar exatamente o sonho que Deus me deu. O sonho que eu tinha quando eu era criança. Era um sonho bem assim, um sonho que me deixava agoniada mesmo, um sonho que me deixava bem, mas tem tudo a ver com o chamado de Deus para minha vida, com o chamado de Deus para a vida da gente. Então a gente tem um chamado na nossa vida, né? É um chamado que Deus dá para todos nós. O chamado de Deus que Deus dá é assim. Então Deus... Ah, eu vou ter que me ausentar, eu sabia que eu esqueci alguma coisa. Dá licença, estou... Então... E para isso, Deus, ele me fez lembrar disso. E como eu escrevi, eu vou cantar um pedacinho só para não te constranger, tá bom? É assim: ainda me lembro daquele sonho que estava, onde o chão se abria e tudo desabava. Ainda me lembro das pessoas ao meu redor que estudavam, eu assentada naquela cadeira que flutuava. Ainda me lembro as pessoas aflitas naquela cadeira agarrava. Havia uma vara comprida que eu usava. Ai, todos o quanto alcançava esta vara salvava. Nervosa. E minha cadeira pesada agora estava, e mesmo assim eu não me cansava. Queria que a todos que a vara alcançava salvasse daquele chão que os tragava. E eu pedi ao Senhor, olhava ao meu redor, isso, aquelas pessoas caindo no abismo causavam terror, e suportar aquele peso no ar sem também desabar era meu temor. Aumenta, Senhor, o tamanho desta vara, para livrar os que longe estão da tua salvação. Difícil é buscar ao Senhor, lembramos na hora da dor. Misericordioso é o Senhor, tardio em castigar, dispôs todos os anjos no ar, ajudando a resgatar, salvando quem há de salvar. E aquele abismo aberto traçava o destino incerto daqueles que relutavam em vida vir te buscar. Amém? Então, aí é o que eu estava dizendo, é isso daqui, sobre essa palavra. Que o sonho era esse, que eu me lembrava que tudo desabava. E hoje, o que está acontecendo ao redor da gente? Tudo desabando, pessoas caindo ao redor da gente, pessoas afundando.
Então Deus quer que a gente vai fazer uma oração, quer que a gente seja um salvador, um resgatador de almas dessa pessoa, entendeu? Então a gente, sobre aquela vara lá, pega o seu cajado, pega a sua vara e vai salvar pessoas, salvar almas. É isso que Deus quer da gente, né? Então, gente, Deus quer que a gente seja usada para isso. E eu não sei como dizer muito bem as coisas, as palavras, mas é só os testemunhos mesmo que eu vou contar, porque sobre palavra eu não sei dizer, mas testemunhos eu sei contar muito bem, porque são coisas grandes que Deus fez para a minha vida. Então eu ainda era pequenininha, quando de repente chegou uma parente minha na minha casa, acho que eu tinha apenas 8 anos de idade. E chegou essa pessoa na minha casa com uma bebezinha, e essa bebezinha tinha eles chamavam de massimioto. É um verme, não sei como é, que vai sugando o sangue da criança, e a criança vai ficando debilitada, vai ficando só a pele e o osso. E essa criança estava muito debilitada, essa criança estava praticamente morta quando chegou lá na casa da minha mãe. E a gente pequena, eu ficava olhando em volta do berço, puseram aquele berço lá de fora, e eu ficava olhando aquela menininha, e saíram todos de perto. E eu olhava aquela bebezinha, e eu fiquei impressionada, que ela parou os olhinhos dela ficaram parados, e os mosquitos andavam dentro do olho dela, dentro da boquinha dela. E eu falei, misericórdia, Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu era tão pequena. E eu ficava em volta do berço, eu ficava, meu Deus, por que ela não pisca? Ai, Senhor, por que ela não pisca? E eu ficava tocando os mosquitos, e o olho dela paradinho, aquilo durou muito tempo. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e pegava aquela criança, peguei aquela menininha custando, peguei ela no meu colo, peguei ela e chorando e comecei a gritar. Logo vieram os adultos, né? A mãe da menininha, minha mãe, pegaram aquela criança. Então, que fala, o chamado de Deus para a nossa vida é esse. É desde criança Deus nos usa. Desde criança a gente é usada por Deus. Então já é o chamado de Deus. Eu estava ali naquele momento, se eu não tivesse naquele momento para pegar aquela criança parece que estava dando uma parada. Eu não sei o que estava acontecendo, só sei que ela estava desacordada, porque os mosquitos andavam dentro dos olhinhos dela, ela não piscava. Então, e de repente eu peguei a criança e comecei a chorar. Deus interagiu, Deus veio naquele momento e tocou naquela criança. Eu tenho certeza disso que Deus vídeo. Então, aí, e ali Deus, eu sei que Deus fez uma obra grande naquele momento. Deus fez uma obra grande, Deus me usou. Eu era pequenininha ainda e Deus me usou para poder fazer a obra naquela criança. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer nos usar, quer que sejamos usados, quer que sejamos anjos na vida de alguém. Naquela época eu era tão pequena, eu não sabia nem fazer uma oração. Às vezes você não sabe fazer uma oração para uma pessoa, mas de repente você tem compaixão. Você derrama uma lágrima por aquela pessoa, você chora por aquela pessoa, e Deus escuta o seu coração, Deus vê, Deus escuta até as suas lágrimas, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. E Deus viu a intenção de salvar aquela criança, que eu estava ali chorando por aquela criança, por misericórdia. E Deus agiu naquele momento, mesmo sem fazer uma oração. Então Deus, Ele ouve nosso pranto, Ele ouve nossas lágrimas, Ele interage, Deus, Ele vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Deus é misericordioso demais. Deus faz coisas grandes demais na nossa vida, através dele, que muitas vidas são salvas. Então por isso que Deus quer que a gente seja ponte. Ele quer, então, que aquele sonho que Deus me deu, aquela vara comprida que eu usava, aquela cadeira que flutuava e as pessoas em volta afundavam, é isso, é de hoje. É hoje Deus usando a gente. Naquela época Deus já estava me dizendo, você vai ajudar a salvar vidas, vai ajudar a salvar vidas. Então, é isso que Deus quer que a gente faz, salvar vidas. E de repente você precisa de uma oração, de repente você está necessitando de uma palavra, então, para se fortalecer, e Deus vai usar a gente para te ajudar, tá bom? Amém? Então é essa palavra, e esse foi o primeiro testemunho que Deus me deu. Eu vou até olhar aqui, então, é isso que Deus falava pra gente.
Ah, tá. E aqui fala no louvor. No louvor falava uma palavra aqui. Eu não quero ficar entrando muito em detalhe assim. Ajudando a resgatar, salvando quem há de salvar. E aquele abismo aberto traçava o destino incerto daqueles que relutavam em vida vir te buscar. É isso que Deus quer, que você vai buscar a Ele. Porque se você não busca Deus em vida, você não ganha sua salvação. Aquele abismo aberto, depois que você morre, infelizmente, é pra lá que a gente vai. A pessoa que não busca Deus aqui na terra, que não busca, que não vai interagir com Deus, é pra esse abismo que vai, infelizmente. Porque Deus me direciona, Deus vem dar a palavra dele através dos louvores. Porque tudo que vem na nossa mente, quando você está conectada com Deus, são palavras de Deus. Não é palavra inventada da sua mente. São palavras, quando você está conectada com Deus, Deus ele vem sobre a sua boca, sobre a tua pessoa, e Ele fala através da tua boca. Então é isso que Deus quer que fale. Que você seja, que você tenha uma comunhão com Deus, para que sua alma seja salva. Entendeu? E a gente precisa do selo de Deus. Então a gente tem que buscar o Espírito Santo, ficar na presença de Deus, em comunhão com Deus, que é maravilhoso a gente sentir a presença de Deus na vida. Amém? Então, cadê? Ah, tá. Isso mesmo. Então, porque Deus, Ele dá o dom para cada pessoa. Cada um tem o seu dom. Cada um tem um dom. Tem gente que tem o dom da pregação. Tem gente que tem o dom da revelação. Tem gente que você vai ouvir assim, ele revela, ele fala. Tem gente que tem o dom de falar em línguas, né? E traduzir, né? Para cada pessoa dá um dom. Estava lendo sobre isso hoje lá em Coríntios. O dom para cada pessoa recebe. Deus me dá o dom na hora da oração de orar em línguas. Mas eu vou falar uma coisa sinceramente, o meu espírito, ele se preenche. Eu estava vendo na Bíblia isso daí, mas sinceramente na hora eu não sei o que Deus está falando, sabe, na hora eu tô sentindo ali mexendo, tal, mas aí de repente eu venho embora, Deus me dá um louvor no caminho, eu venho escrevendo, então eu sei que é a tradução de Deus, o que Deus estava falando para mim naquele momento. Então cada um tem o seu dom, cada um tem sua revelação, e Deus, de repente você vai lembrar do sonho que você teve na infância, você vai lembrar das coisas que Deus fez na sua vida e vai falar assim, nossa, eu também tenho o dom de Deus, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, porque Deus ele dá um dom para cada pessoa. Amém? Então Deus me deu o dom através de orar em línguas e de repente Ele me dá louvores porque eu tenho mania de escrever. Então Deus sabendo disso, eu fico com a caneta o tempo inteiro na mão. Então o tempo inteiro Deus está me dando, tanto é que eu já tenho 116 louvores. E Deus não quer que eles fiquem somente guardados dentro do caderno, guardados numa pasta. Deus dá para que seja edificado, para edificar o nome dele, exaltar o nome dele. Alguém tem que pegar esses louvores, alguém tem que cantar esses louvores, tá bom? Amém? Então alguém precisa, precisa edificar, porque as palavras de Deus, elas não podem ficar guardadas. Elas têm que ser levadas para alguém se preencher a vida de alguém, a pessoa se sentir forte, fortalecida. Porque tem uns louvores, olha, eu vou te falar, tem uns louvores que é para se fortalecer. Você já ouviu aqueles louvores que você se enche da presença de Deus, você derrama para Deus, você sente aquele fortalecimento, você sente Deus falando com você naquele momento, você fala, oh Deus está falando comigo agora nesse momento. Então, se não tivesse alguém para fazer esses louvores, escrever na hora que Deus mandava. Entendeu? Então o dom que Deus deu para cada um, eu creio que esse é o dom que Deus me deu de estar escrevendo os louvores, de falar não é muito não, mas de escrever esses louvores. Então eu espero de aprender a cantar bem esses louvores para edificar mais ainda o nome do Senhor Jesus, porque Deus precisa ser edificado, precisa ser exaltado e tudo isso através do que Ele nos dá, né? Através do que Ele nos dá. E eu vou olhar minha colinha mais uma vez para não ficar perdida, né? Eu fico assim, divagando, aí a gente não sabe mais como ir. Ah, certo. Então, aí o segundo testemunho que Deus me mandou preparar para contar, eu ainda era criança também. Eu estava com meus 12 anos mais ou menos. O primeiro era quando eu tinha 8, que Deus mandou começar do início. Então, o segundo testemunho era assim, cidade pequena, a gente morava em cidade bem pequena. E quando a gente mora em cidade pequena, não tem o que fazer. Final de semana, reunir os parentes,
reunia as pessoas mais adultas com os pequenos, com os jovens, e ia para a beira do rio, né? É o que acontece muito hoje, né? Que a gente vê bastante, infelizmente. Felizmente e infelizmente, porque tantas tragédias têm acontecido. E isso, ó, e é de velho. E nós fomos para um rio. Nós fomos para esse riozinho lá. E tava tudo bom. Esse piquenique tava uma beleza. E eu sentadinha longe, porque eu tenho pavor de água. Eu não gosto de água. Aí eu fico muito longe, fico bem longe. A água pra mim só lá no rasinho pra molhar os pés e pronto. E eu sentada bem longe no barranquinho lá pra cima lá, comecei a perceber que tinha um rapaz que ele pegava cada uma das pessoas que tinha ido lá nesse piquenique, ele levava lá no fundo e voltava. Tinha gente que se esperneava, ele levava, depois voltava. E eu ficava olhando aquilo. De repente eu fui olhando. Eu vi a primeira, vi a segunda. Quando eu fui percebendo, já era a quinta. Já era a sexta, eu falei assim, tá levando todo mundo. E comecei a pensar, ai meu Deus, ele não vai me levar, em nome de Jesus, ele não vai me levar. Eu com medo já, né? E eu já meio cismada, já fui afastando, fui me afastando, porque eu temia ir lá naquele fundo. Eu temia ir lá. E ele esperou eu descuidar. E quando eu descuidei, veio ele e a namorada dele. Não, veio ele só, não sei se foi ele e ela, sim, foi ele e ela. E me pegaram e me levaram lá para esse fundo. E na hora que eu tava indo, eu falei assim, eu não vou debater, porque todo mundo foi e voltou. Eu também vou voltar. Eu também vou voltar. E ele foi, e ele me pegou. E nisso a namorada dele veio correndo, quando nós estávamos chegando no fundo, pulou nas costas dele. E aí a gente começou, todo mundo afundava. E ela gritava tanto. E ele escapou da gente, porque a gente quer se agarrar em alguma coisa. Começa a afundar e afogar. A gente queria agarrar em alguma coisa. E ele saiu fora nadando. E eu ali pensando, meu Deus. E a gente afundava. E de repente a gente subia. Quando eu subia, eu escutava os gritos dela. Ela gritava, de repente a gente descia. E eu pensava na minha mente, meu Deus, se ela me largar, eu consigo sair daqui, eu consigo sair, eu consigo. Quando a gente era mania de enfiar a cabeça dentro d'água e ver quem ficava mais tempo com a cabeça dentro d'água para ver quem tinha um fôlego bom. E eu tinha um fôlego maravilhoso, eu tinha um fôlego muito bom. Eu ficava muito tempo com a minha cabeça dentro d'água e eu conseguia. Mas ela não me soltava, eu não conseguia sair, eu não conseguia me afastar dela e nós afundava de novo. E eu comecei a pensar, nós já vamos afundar a terceira vez. E todos dizem que quando você afunda a terceira vez, você não volta mais. Todo mundo diz isso. E aquilo eu estava lembrando disso. Aí afundamos a terceira vez, eu me lembrei. E eu pensava, agora quem daquele povo que está lá fora, que tinha bastante pessoas, quem que vai me tirar? Quem que vai me tirar daqui de dentro? De repente, eu fiquei lá no fundo. Eu senti que ela me soltou e eu fiquei lá no fundo. Eu não conseguia sair lá do fundo. Fiquei lá parada. O fôlego era bom, mas é assim, coisas de segundos, parece que faz uma hora que você tá lá. Porque são tantos pensamentos, são tantas coisas que vêm, que você não sabe como que você consegue pensar em tanta coisa assim. Eu só pensava, quem vai vir aqui me tirar desse fundo dessa água? Quem vai me tirar? Aí eu pensava, meu Deus, ninguém vai conseguir me tirar, ninguém vai me tirar daqui. E eu ficava sem saber como é que eu fazia para poder sair de lá. E eu pensava, meu Deus, de repente eu senti um queimor nas minhas pernas. Alguém veio me pegar nas minhas pernas. Sabe quando alguém te abraça cheio de areia? Aquela pessoa cheia de areia, que aquela areia vem te esfolando. Foi essa a sensação que eu tive. Que alguém vem com muita areia e me queimou, me esfolou, queimou minhas pernas. Ficou tudo queimada. Mas eu senti que eu estava saindo do fundo. Eu senti que alguém me tirou daquele fundo, que eu estava grudada lá no fundo. Parecia que eu fiquei lá uma hora naquele fundo lá. Mas aí Deus me tirou, eu fui afastando, fui saindo. E de repente, quando eu cheguei numa certa altura, eu falei assim, bom, aqui já dá para mim começar a andar.
Em nome de Jesus, que eu já começo a andar. Aí já comecei a sair andando. E foi uma cara de espanto de todo mundo quando eu saí lá de dentro. Então é isso que a gente tem que ver. Se você estiver lá no fundo, esperando a ajuda de alguém, não vai ajudar. A gente tem que pensar só que Deus pode te ajudar. Lá na hora eu ficava pensando, quem vai vir me tirar? Quem vai vir tirar? E quando eu saí lá de dentro, foi um espanto muito grande, que as pessoas não sabiam. As pessoas ficavam sem saber como é que eu... Perguntou, eles me chamavam de Aninha. Aninha, quem foi que te tirou? Eu falei, ué, eu não sei. Eu não... No lugar que eu dava conta de andar, eu saí andando. Aí, ficaram todo mundo me olhando muito atônitos, mesmo assim, aquelas pessoas espantadas. Então quer dizer isso que Deus faz na nossa vida. Que quando Deus vem, Ele te salva, porque quem me salvou lá de dentro foi Deus. Porque daquelas pessoas não eram ninguém. Ninguém daquelas pessoas tinham saído para ir lá me tirar. O rapaz tirou a namorada dele, foi lá, levou, tirou ela, estava lá de fora salvando ela, que ela bebeu muita água. Muita água bebeu. Mas eu, graças a Deus, eu não tomei uma gota de água. E o povo me olhava tão espantado que eu pensava assim, por que você está me olhando com tanto espanto se eu não afoguei? Eu não afoguei, porque a gente acha assim que afogar é só beber água, não sei. Eu não afoguei, eu tinha tomado um pouquinho de água. Mas esses caras espantados não era por eu ter, era por eu ter saído lá de dentro da água e ninguém daquelas pessoas tinha me tirado de lá. Quem que vocês acham que me salvou? Quem vocês acham que me tirou do fundo daquela água lá? Se não foi Jesus, se não foi a mão de Deus que deu a providência. Que o Senhor Jesus chegou lá e me salvou, me arrancou lá de dentro daquela água, que queimou as minhas pernas, queimou. Então o poder de Deus é grandioso demais. É Ele que me salvou e é Ele que pode salvar a sua vida. Em qualquer momento, em qualquer situação que você estiver mergulhada, se estiver afundada, se não for a mão de Deus, você não tem salvação. Você não tem como você sair. É somente Deus que pode nos arrancar do mal, tirar toda a tribulação da nossa vida, arrancar todo o mal dos nossos caminhos, né? Em nome de Jesus. Então o poder de Deus, ele é grandioso demais para nós. É isso que a gente tem que falar. É por isso que eu queria vir aqui exaltar o nome do Senhor, falar do nome dele, falar das grandezas que ele faz e que ele pode fazer na sua vida. Então quando você estiver precisando de uma ajuda, estiver necessitando, estiver caído, não pensa que o fulano vai te socorrer, não pensa que o fulano pode te ajudar. Pensa na mão de Deus, pensa na mão de Deus, no poder de Deus, que somente Ele vem sobre a nossa vida. Amém? Então esse é o recado que eu vim dar. É pequenininho, é uma coisa pequena, é para engrandecer o nome de Deus mesmo. O poder de Deus precisa ser exaltado, a gente precisa contar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. Só que e como é que eu vou exaltar o nome do Senhor se eu não mostrar que quando Deus me fez lembrar desses milagres, Ele me deu um louvor. De tudo que Deus fez na minha vida, Ele me deu um louvor para poder ser exaltado. Eu sei que eu não canto bem, que as pessoas ficam até tristes, mas eu vou ter que... É o louvor 33. O que eu cantei agora era o 55, agora o 33. Olha o tanto que foi especial que Deus fez na minha vida. Foi tão especial que o 33, o que significa o 33 para nós? A idade de Cristo, não é? A idade de Cristo. Então, para mostrar o que Ele tinha feito na minha vida, Ele me deu esse louvor, lembrando desses 2 primeiros testemunhos da minha vida. Os 2 primeiros testemunhos da minha vida, Deus me fez, foi onde começou tudo. Deus me deu um louvor muito lindo, que fala, nada vai me impedir de te abençoar. Nada vai me impedir de te abençoar. Então o louvor é muito lindo. Ele é muito lindo, não foi porque fui eu que fiz, mas ele é muito lindo. Eu vou tentar cantar um pedacinho dele, que já, o 33, eu já estou no 116, eu acho que eu não consigo nem lembrar mais como que é a canção direito, mas eu vou tentar, porque eu não consigo lembrar as letras de todas separado, mas eu vou falar assim, ó, com o louvor 33, olha o que Deus fez, com o louvor 33, Deus fez assim na minha vida também.
uma vez, a gente nem pode ficar falando disso, porque crente não mexe com o jogo. Mas eu ainda não era do jogo, eu tava num sufoco muito grande, a minha casa tava caindo, mais um testemunhozinho pequenininho de Deus. Minha casa tava caindo verdadeiramente, tava caindo sobre nós. E eu desesperada, não tinha como ajudar, não tinha onde pedir recurso para quem que eu ia pedir para me ajudar. E de repente, o que aconteceu? Eu comprei uma cartela de um bingo, e esse bingo tinha um prêmio de um caminhão. E eu olhei o bingo e falei assim, eu preciso, meu menino falou assim, eu quero esse carro. Eu falei assim, eu quero esse caminhão, porque com esse caminhão, o dinheiro desse caminhão, eu vou arrumar a minha casa. A minha casa vai ficar bem, porque a minha casa era só no piso grosso. Tava só na laje, no piso grosso, porque o vento tinha jogado todas as minhas telhas embora. É outro testemunho que nem estava programado. Tinha levado todas as minhas telhas embora, minha casa tava literalmente caindo. E eu tava desesperada. E eu comprei o último dinheiro do seguro-desemprego, a última parcela do seguro-desemprego, sobrou R$6. E Deus falou pra mim, minha menina tá assim, compra mãe, compra, minha filha, esse é o único, nós vamos subir de a pé. Ela falou assim, nós sobemos de a pé. Então fui lá e comprei, e vim com a fé que eu ia ganhar. E foi meu filho, falou assim, eu quero esse carro vermelho. Eu falei, não, eu quero esse caminhão. Quando foi no outro dia, tudo contribuía que não ia dar certo, porque já tinha dado o primeiro prêmio, o segundo prêmio, primeira batida, segunda batida, e eu faltava 6 números ainda para vencer. E de repente foi dando, eu fui fazendo. Qual foi o último número que sobrou? Para mostrar a grandeza de Deus, que até nessa hora Deus agiu. O 33 é um número que sempre me deu, sabe, um prazer muito grande, me estendeu a mão, me arrancou de todas as dificuldades, através de Jesus. É Jesus que arranca a gente das necessidades, das dificuldades. Então, na hora que sobrou o 33, eu já gritei para meus filhos, pode levantar todo mundo que eu já ganhei, esse caminhão é meu, que só sobrou o número de Cristo, a idade de Cristo, e é meu. E quando falou, deu, é lógico que era meu de verdade, eu ganhei um caminhão. Eu não ganhei sozinha, ganhei com outras pessoas. Mas foi o que eu precisava para restaurar minha casa, para dar o acabamento, colocar um piso na minha casa, colocar telha na minha casa, rebocar minha casa que não era rebocada. Oh, Deus, Ele é Deus do impossível. Então, tudo que você necessitar, Ele vem de Deus. É de Deus. Quando você faz com fé, é com Deus. Então, tudo que você faz na fé, Deus, Ele te restaura. Deus é Deus mesmo. É Deus que faz tudo por nós. Somente Ele pode todas as coisas. Amém? Um pedacinho do nada vai me impedir de te abençoar. E é isso que Deus está falando para você hoje. Nada vai me impedir de te abençoar. Deus vai te abençoar. Você pode ficar em paz. Pode ficar em paz. Olha o que Deus falou para mim. Eu te avistei quando pequena em teus braços carregou aquela criança inerte, já sem vida, embalou, me emocionou, por aquela pequena sua lágrima rolou, e decidi, por sua causa aquela vida ressuscitou, e nunca então meus olhos de tua presença se ausentou. Nunca notou, nem mesmo quando aquelas águas te afundou, que aquelas mãos que te queimaram quando de lá te tirou. Vou te falar, nada vai me impedir de te abençoar. Sei que o teu coração é só pra me agradar. Já eliminei todos os defeitos que iriam atrapalhar. E preparei seu melhor sonho para te realizar. Vou te falar,
Nada vai me impedir de te abençoar. Não te contei, até os inimigos vão te aclamar. Já preparei o melhor vinho, uma mesa de manjar. te tirei lá do deserto para sua vida abençoar. E te falei que nas veredas por onde você passar, eu coloquei 2 anjos pra te guardar. E quando o mal com uma pedra lhe fazia tropeçar, eram as minhas mãos que te ajudavam a levantar. Vou te falar, aleluia! Nada vai me impedir de te abençoar. Glória a Deus! Nada vai impedir Deus de te abençoar. Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar. Se você está caído, não espere em alguém não, espere em Deus. Porque Deus é o maior, Deus é o único que pode te levantar, te tirar, te abençoar. Confia em Deus, porque com a confiança em Deus a gente chega longe, a gente levanta, a gente sai das dificuldades. A mão de Deus, ela está estendida para nós, para a nossa vida. Amém? Deus te abençoa, abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa a sua casa e te dê muitos testemunhos bonitos, maravilhosos para você engrandecer o nome do Senhor, porque Deus me fez testemunhos maravilhosos, coisas grandes Deus fez na minha vida, mas fez coisas maravilhosas no meu coração. E Deus me sustentou, me levantou, tem feito coisas maravilhosas na minha família, né? E assim vai fazer na sua também. Amém? Jesus abençoa, e eu vou encerrando por aqui, te agradecendo pela tua presença. Você ficou aí comigo no final, te envergonhei? Não, mas é em nome de Jesus que Deus abençoa e te abençoa de todas as formas. Amém?